Meus amados irmãos, esta palavra, essa mensagem, ela é muito importante. Hoje nós vamos falar a respeito das iscas malignas, que tem o intuito de desviar a gente do propósito. E eu quero ler aqui primeiro esse texto e a gente vai aqui meditar, porque eu acredito que o espírito do engano já está sobre essa terra. E esse espírito do engano não é para enganar a sociedade, é para enganar a igreja, enganar aqueles que estão no caminho de Cristo. Mas vamos aqui meditar. Senhor, nos dê sabedoria, direção, para a gente entender que nós precisamos estar preparados para todas as situações e ter maturidade para a gente fugir das iscas malignas que Satanás ele tem oferecido a muitas pessoas para desviar ela do propósito, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então nos direciona em um nome do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia diz assim, por ordem do Senhor, um homem de Deus, vindo de Judá, foi até Betel, e chegando ali, quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso, então por ordem do Senhor, a ordem era de quem, igreja? Do Senhor, ele gritou: altar, altar, assim diz o Senhor, um menino chamado Josias nascerá na dinastia de Davi, e sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras, que queimam incenso aqui, e sobre você serão queimados ossos humanos. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal, e disse ele: o Senhor anunciou este sinal, o altar se rachará, e suas cinzas se derramarão pelo chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem de Deus e ordenou: prendam-no. No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou, como igreja, paralisada. E aí, a Bíblia diz nessa posição, paralisada nessa posição. E ele não conseguia fazê-la voltar à posição normal. Ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar, e as cinzas se derramaram, exatamente como o homem de Deus tinha dito na mensagem recebida do Senhor. O rei disse ao homem de Deus: por favor, peça ao Senhor seu Deus que restaure a minha mão. O homem de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei foi restaurada, e ele pôde movimentá-la novamente. Então o rei disse ao homem de Deus: venha ao palácio comigo e coma alguma coisa, eu lhe darei um presente. Agora preste atenção. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: mesmo que o rei me desse a metade de tudo que possui, eu não o acompanharia,
e não comeria e nem beberia coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma e nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. Vamos dar uma pausa aqui. Meus amados irmãos, aquele profeta, aquele homem de Deus, ele estava ali enviado pelo Senhor, por Deus, e ele trouxe uma profecia sobre aquele altar onde o rei Jeroboão e as pessoas apresentavam as suas ofertas. Por quê? Porque o Senhor estava indignado, porque eles não estavam respeitando aquilo que o Senhor havia ordenado. Naquela época de Jeroboão, ele levantava a qualquer pessoa do povo como sacerdote, e não era essa a lei de Deus, fora a idolatria que havia naquela época. Então, meus amados irmãos, quando Deus envia um profeta, ou é para chamar ao arrependimento, ou para consertar aquilo que está errado. E quando o rei viu o profeta fazendo ali a profecia, ele pegou e ficou indignado, mandou prender, mas logo Deus já mostrou: ó, é eu que estou enviando ele. Só que aqui ainda não é o que o Espírito Santo quer tratar conosco nessa manhã. Ele estava ali debaixo de uma ordem, ele foi ali, fez o que Deus mandou. Só que Deus havia também falado para ele: olha, não coma, não beba nada neste lugar, e também não volte pelo mesmo caminho que você foi. Ele só precisava obedecer, para ele estar dentro do propósito. Meus amados irmãos, é aí onde o trabalho do diabo entra. Por quê? Porque Deus dá uma ordem, Deus dá uma direção, e o diabo ele vem deturpar, ele tenta nos tirar do caminho, ele tenta nos tirar do propósito. E a gente precisa entender que na época que nós estamos vivendo, é uma época onde tem muito engano, muitas vozes, e vozes, como nós falamos, que não é de Deus. As pessoas, elas estão sendo enganadas pelo próprio coração. Os profetas falando daquilo que está na alma, e não daquilo que vem do Espírito. E vamos continuar aqui, que o texto é longo. A Bíblia diz assim, ó, versículo 10: então ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. E acontece que morava em Betel um profeta, o quê? Idoso. Seus filhos foram até ele e lhe contaram o que o homem de Deus havia feito em Betel naquele dia. Também contaram ao pai o que o homem de Deus tinha dito ao rei. O profeta idoso lhe respondeu por onde ele foi. Eles mostraram ao pai o caminho por onde o homem de Deus tinha ido. E ele falou, né? Sele o jumento, disse o profeta idoso. Eles selaram o jumento para o pai e ele o montou, e foi atrás do homem de Deus, e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore, e perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu, respondeu ele. Então o profeta disse ao homem de Deus: venha para casa comigo e coma alguma coisa. Não posso ir com você, respondeu ele. Não tenho permissão para comer e nem beber coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou:
não coma e nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. O profeta idoso, porém, respondeu: também sou profeta, como você, e um anjo me deu esta ordem da parte do Senhor: traga-o para casa com você, para que ele coma pão e beba água. No entanto, estava o que, igreja? Estava mentindo. Porque o que acontece? Eu vou falar um pouco, dos pastores, me incluo nisso também. Um pastor, meus amados irmãos, ele precisa tomar muito cuidado, para ele não sair da visão que Deus deu para ele. E quando as coisas estão difíceis, complicadas, sempre aparece alguém com alguma sugestão, que você sabe que pode dar certo, mas no fundo não vai agradar a quem? A Deus. Porque nem tudo que funciona agrada a quem? Agrada a Deus. E eu comecei a recordar, dos pastores que já trabalharam conosco. Nada contra a vida deles, que Deus abençoe o ministério deles. Mas dos motivos, da separação, foi justamente de eu defender aquilo que Deus me entregou, a visão que eu tenho. E às vezes aquele pastor não compreender e achar que a visão dele tinha que prevalecer aonde? Na igreja. Satanás, ele não é bobo. Quantos são os pastores que eles não querem, na verdade, trabalhar por uma visão que vai trazer frutos lá na frente? Tem gente que quer resultados muito rápido. Então começa a trocar os pés pelas mãos, começa a fazer coisas que não são, que Deus já não trabalha mais. E as iscas, as sugestões, quando o Satanás ele aparece e fala assim: olha, faz isso, faz aquilo. Quantos são os pastores, meus amados irmãos, que estão rendidos a um sistema, a uma forma de trabalho que enche a igreja, mas é uma igreja vazia da presença do Senhor, sem estrutura nenhuma. Quantos são os pastores que eles, na verdade, se venderam a um político, se venderam a um sistema, para poder ter resultados. E eu entendi, quando eu estava lendo essa mensagem, a importância de você não cair nas iscas que Satanás ele oferece. Aquele profeta velho, ele foi a esse homem de Deus e falou assim: olha, o Senhor mandou falar para você. Mas ele estava como? Ele estava mentindo. Então hoje em dia, o que a gente mais presencia é pessoas falando: Deus mandou falar para você. Como nós falamos domingo passado, do profeta que estava confrontando Jeremias. E aí as pessoas, elas acabam sendo influenciadas e saindo do propósito. Meus amados irmãos, Satanás ele não é bobo. Você sabia que cada um de nós é como se tivesse uma isca, algo que nos chamasse a atenção, e se a gente não detectar que aquilo pode ser uma cilada, a gente vai cair e a gente vai sair do propósito. Ora, o apóstolo Paulo fala do espinho na carne. O apóstolo Paulo, nos mostra que
a gente precisa a cada dia se fortalecer, embraçando o escudo, se entregando, buscando a presença do Senhor, para que nós venhamos resistir os dias maus. Cada ser humano tem um espinho na carne. Cada ser humano é como se o diabo ele nos observasse 24 horas. Ele sabe que alguns homens, algumas mulheres, a fraqueza é dinheiro, posição, amizade. Então ele sempre vai trabalhar na nossa o quê? Na nossa fraqueza. Ele sempre vai nos oferecer aquilo que enche os nossos olhos. E sabe o que enche os olhos de um pastor? Posso falar? Igreja cheia, posição. Alguns são levados até por causa de dinheiro. Esses dias atrás eu estava conversando com um pastor, e ele me relatou que um outro pastor, sabe o que aconteceu? Ele comprou uma igreja. Eu fiquei escandalizado. Tem quase 20 anos que eu prego o evangelho. Quando eu ouvir que o fulano foi e comprou uma igreja, eu falei: pronto, o anticristo já está na terra. O que leva um homem a pensar dessa forma? A igreja de Cristo, a igreja pertence ao Senhor. Ah, mas de repente comprou a estrutura. Não, nem estrutura eu concordo, meus amados irmãos. Se um dia Deus nos mostrar que a gente precisa sair daqui e ir para uma casa, nós vamos desmontar toda essa estrutura aqui. Igreja não se vende, igreja não se passa como se fosse um comércio. Estou passando o ponto. Como que pode? Só que nós estamos em uma época que existem muitos profetas velhos como esse, que vem com o intuito de enganar aquele que está começando. Meus amados irmãos, se eu e minha esposa, nós deixássemos ser influenciados por outras pessoas que também se dizem profeta, essa igreja aqui era uma salada. De repente poderia estar até cheia de gentes vazias. Então, da mesma forma que Satanás ele tem uma isca para o pastor, ele tem uma isca para você. E cabe a gente lutar para a gente não cair nessas ciladas, porque o fim disso, meus amados irmãos, é morte espiritual. É morte espiritual. E é interessante, Satanás ele nunca vai usar pessoas lá de fora para desviar você aqui dentro. Ele vai usar pessoas aqui dentro para desviar você do propósito. Pessoas que, na verdade, vão chegar em você e vão falar assim: ah, eu também sou da igreja. Como aquele homem, aquele profeta velho falou: eu também sou profeta. Então, se até hoje nós estamos aqui, firmes e fortes, batalhando, servindo o Senhor, se até hoje nós estamos aqui e nós não negociamos valores e princípios, é porque nós entendemos que o propósito, a ordem que veio dos céus, ela precisa ser executada e ela precisa ser seguida. Amém? Aí a Bíblia diz assim, ó, isso é muito profundo, hein? Ele falou, né, que ele, né, lá o versículo 18,
O profeta idoso, porém, respondeu: também sou o quê? Profeta. E quantas são as pessoas que batem no seu ombro? Não, eu também sou da igreja, eu também sou irmão. Mas isso aqui não precisa não. Imagina, nós estamos em uma época que nós estamos vivendo sobre a graça de Cristo. Ir na igreja? Não precisa ir na igreja, busca por aqui mesmo na sua casa. Meus amados irmãos, nós realizamos culto nos lares também, mas nada substitui o culto aonde? Na igreja, nada. E aí a Bíblia continua dizendo: eu sou profeta como você, e um anjo me deu esta ordem da parte do Senhor: trago para casa com você, para que ele coma o quê? Pão e beba. Rapaz, é na fraqueza do pastor. Qual é o pastor que não gosta de comer? Faz um cafezinho. Vamos tomar um café, não é assim? Vamos tomar um café, vamos conversar um pouco. E aí papo vai, papo vem. Você vê que o homem de Deus, ele não se vendeu para o rei. E ele falou para o rei, falou assim: eu não vou entrar no seu palácio, nem que o rei me desse a metade do teu reinado, eu não vou entrar no seu palácio, eu vou embora agora. Mas lá na frente, alguém que se falava profeta também, veio com uma palavra temperada, suave. Não, eu sou profeta que nem você. Deus falou comigo que é para você vir para minha casa. Vamos sentar e vamos conversar. Vamos comer um pão. Meus amados irmãos, eu sou um dos pastores que, aonde você me chamar, tem comida, eu estou no meio. Só que nessa situação aqui era uma cilada do diabo. Então tome cuidado para você não ser tirado do propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus, ele tem um plano. Há quantos anos nós já ouvimos esta frase: Deus tem o quê? Um plano para a sua vida, para a minha vida. E o plano do Senhor, meus amados irmãos, é muito maior do que você pensa, do que você acha. É muito maior. Deus apenas quer que nós venhamos ser obedientes. Só que Satanás, ele trabalha na distração. Ele trabalha na distração e ele sabe aonde o nosso calo aperta. Ele sabe aquilo que enche os nossos olhos. Sempre haverá um profeta velho para corromper um profeta novo. Sempre haverá uma pessoa que se diz um líder espiritual para corromper alguém que está iniciando. Sempre haverá um crente para corromper outro crente. O diabo não é bobo. Ele não vai usar pessoas que não têm credibilidade, que não está caminhando como a gente está caminhando. Então, às vezes, as pessoas acham que a gente não é flexível. Meus amados irmãos, eu sou flexível. Quantos irmãos da igreja já me chamaram, já falaram: pastor, o que o senhor acha disso? O que o senhor acha daquilo? Será que nós não podemos dar mais atenção a essa situação? E nós estamos abertos para entender, para compreender. Porque às vezes nós não conseguimos enxergar tudo. Só que, meus amados, existe um propósito.
existe um propósito, existe aquilo que Deus entregou para nós. E quando alguém tenta tocar nisso, você já tem que o quê? Se resguardar, você já tem que levantar sim, levantar o escudo, levantar o muro, levantar as armas, o que for. Eu vou lhe falar, eu não gosto de falar isso porque parece que a gente está falando de política dentro da igreja, mas você vê, as pessoas, elas querem, a grande maioria, ouvir aquilo que é a sua necessidade. Na época de eleição, os candidatos, eles vêm e eles têm um direcionamento, eles têm um foco em cima de pessoas. Tem candidatos que vêm e falam assim, ó, é essa isca aqui que eu vou lançar. Eu vou entrar, você vai ter dinheiro para consertar a sua bicicleta, você vai ter dinheiro para colocar gasolina na sua moto, você vai comer isso, você vai fazer aquilo. Então ele tem um foco, ele tem um direcionamento de pegar aquele público, aquelas pessoas. Porque, meus amados irmãos, se você não tem uma bicicleta, não é com você. Se você não tem uma moto, não é com você. Se você já come bem, não é com você. Então Satanás não é bobo. Então ele vem jogando as iscas. É a mesma coisa. Quando Jesus fala para Pedro que faria ele pescador de homens. Ele era pescador de peixes, mas agora ele seria pescador de homens. Mas vamos fazer aqui uma analogia. Dependendo do peixe, você pode oferecer o que for para ele, ele não vai. Agora, se você joga a isca certa, o que vai acontecer? Ele vai lá e você vai fisgar ele. Então é assim com todos nós. Tem homens de Deus que os olhos brilham por dinheiro, por posição, por status. Esse homem de Deus, os olhos dele não brilhou por posição, por status, por nada. Então que ele deixou bem claro, se o Senhor me desse a metade do reinado, eu não iria. Mas infelizmente, quando alguém bateu nas costas dele e falou assim, eu também sou profeta que nem você, o coração dele fez o quê? Se abriu, voltou, comeu pão, bebeu água e saiu do propósito de quem? De Deus. Então a época que nós estamos vivendo é essa. A gente deveria tomar cuidado com as pessoas lá de fora para não nos influenciar. Hoje a gente tem que tomar cuidado com aqueles que caminham com a gente, infelizmente. E não tem para onde correr, meus amados irmãos, não tem para onde correr. Eu sempre falo que a igreja de hoje é como se ela estivesse dentro de um navio no meio do oceano. Não tem para onde você correr, não tem como você pular dentro da água, porque pular dentro da água você vai morrer. Então você precisa permanecer e fazer de tudo para guardar a sua fé. Quem está entendendo? Faz assim. Para a gente finalizar, a Bíblia diz assim, versículo 19: eles voltaram juntos e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Aí vamos lá no versículo 23, para a gente adiantar. Versículo 23: quando o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu próprio jumento para ele, e o homem de Deus partiu. Enquanto estava a caminho, apareceu um leão e o matou, e o seu corpo ficou na estrada, com o jumento e um leão parado ao lado dele. Era para isso acontecer? Não era. Aqui fala de uma morte física, mas nos dias de hoje, sabe o que acontece? São mortes espirituais. São mortes espirituais. E meus amados irmãos, e tem pessoas que elas não mudam,
não mudam. Para a gente finalizar, versículo 33, a Bíblia diz assim, versículo 33: mesmo depois disso, Jeroboão, que era o rei, que viu o altar se rachar na frente dele, que teve a mão paralisada, mesmo depois disso, Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos, continuou a nomear sacerdotes dentre o povo comum. Qualquer um que desejasse poderia se tornar sacerdote dos santuários idólatras. Com isso, por causa desse pecado, a dinastia de Jeroboão foi eliminada da face do quê? Da terra. Então, pode fechar sua Bíblia. Tome cuidado com aquilo que está diante dos seus olhos, as iscas de Satanás para tirar você do propósito. Tome esse cuidado, amém? Vamos orar ao Senhor e pedir que o Espírito Santo nos guie, nos direcione e nos ajude. Aleluia.